Nos anais do tempo, onde a história é tecida com fios de ouro e sombras, surge o labirinto. Não é uma construção de pedra, mas de poder. Seu arquiteto, uma figura envolta em mistério, começou a estender os primeiros fios de uma teia muito antes de o mundo conhecer seu nome. Cada conexão, uma promessa. Cada favor, uma dívida. As fundações foram lançadas não em terra, mas nas ambições e segredos dos poderosos. Reis sem coroa e rainhas do comércio foram os primeiros convidados, atraídos pela melodia do poder absoluto. O projeto era grandioso, um império invisível, erguido sobre a moeda da influência. As paredes eram sussurros em salões opulentos, e os corredores, as linhas telefônicas secretas que conectavam tronos e mercados. A gênese deste domínio não foi um ato singular, mas um processo lento de sedução e captura, onde cada novo aliado se tornava, sem saber, um tijolo na construção de sua própria prisão dourada. Era o início de um jogo cujas regras eram escritas em tinta simpática, visíveis apenas sob o calor da ganância. O labirinto crescia, silencioso e faminto, alimentando-se dos segredos que seus próprios construtores lhe confiavam. E no centro de tudo, o arquiteto observava o Minotauro, aguardando seu tributo. Para abrigar o coração pulsante deste império invisível, era necessário um santuário, um lugar fora do mapa. Um domínio onde as leis do mundo comum não se aplicavam. Assim nasceu a ilha. Um paraíso artificial erguido sobre águas azuis, mas com fundações submersas em escuridão. Este não era apenas um refúgio, era um palco, um microcosmo do labirinto. Suas praias de areia branca eram a fachada de uma geografia muito mais complexa, uma geografia do invisível. As rotas que levavam até lá não estavam em cartas náuticas. Eram as rotas de seda negra, trilhas aéreas privadas percorridas por jatos que rasgavam os céus, carregando não especiarias, mas passageiros com almas à venda. Cada voo era uma peregrinação ao epicentro do poder oculto. A bordo, o ar era rarefeito, denso com antecipação e cumplicidade. Os registros de voo, as listas de passageiros, tornaram-se os primeiros mapas desta terra proibida. Pistas fragmentadas de quem ousava cruzar o limiar. A ilha era um reino isolado, um ponto cego no olho do mundo, onde o sol brilhava sobre atos que a noite mais escura hesitaria em testemunhar. Era o santuário armadilha, o destino final das rotas de seda negra. Dentro das muralhas invisíveis do labirinto, a moeda de troca não era ouro ou diamante, mas algo muito mais precioso: a cumplicidade. Para celebrar essa economia sombria, realizava-se o Banquete das Máscaras, um ritual periódico onde os jogadores se reuniam, não para mostrar seus rostos, mas para esconder suas verdadeiras intenções sob máscaras de indiferença e poder. Neste banquete, o vinho servido era a confiança traída, e o prato principal, a inocência devorada. Cada participante, ao sentar-se à mesa, aceitava um pacto de silêncio. Eles se tornavam parte de uma irmandade unida, não por afeto, mas pelo medo mútuo da exposição. Os registros desses encontros, as evidências de suas transgressões, eram guardados nos arquivos de vidro. Não eram arquivos físicos, mas memórias cristalizadas em fitas e fotografias, frágeis como o vidro, mas capazes de cortar profundamente a reputação e a liberdade. Cada imagem, cada gravação, era uma pólice de seguro para o arquiteto do labirinto, uma garantia de que ninguém jamais quebraria o código de silêncio. A moeda da cumplicidade comprava acesso e poder, mas seu preço era a alma, eternamente aprisionada nos reflexos dos arquivos de vidro. Mas mesmo os impérios mais sólidos podem ruir. O crepúsculo dos ídolos começou não com estrondo, mas com sussurro. As vozes silenciadas, por tanto tempo abafadas pelo peso do poder e do medo, começaram a ecoar. Eram sussurros que se transformaram em um coro, uma maré crescente de coragem que começou a erodir as fundações do labirinto. A primeira rachadura visível apareceu com a queda da sentinela, a figura central, o arquiteto do domínio sombrio, que por décadas pareceu intocável, encontrou seu próprio fim. Preso não em seu paraíso artificial,
mas em uma cela de concreto. A sentinela que guardava tantos segredos foi finalmente silenciada. Sua queda não foi um ato de justiça limpa, mas um evento envolto em mais mistério, deixando para trás um vácuo de poder e um rastro de perguntas sem resposta. Foi o fim de um reinado, mas não o fim do jogo. O crepúsculo havia chegado, as sombras se alongavam e o mundo observava, prendendo a respiração, enquanto os ídolos começavam a tremer em seus pedestais, iluminados pela luz fraca de uma verdade que se recusava a morrer. O sussurro das vozes silenciadas tornou-se o vento, que anunciaria a tempestade. Com a queda do guardião, as chaves dos arquivos foram finalmente encontradas. A abertura dos registros mais recentes foi como abrir uma caixa de Pandora em plena era digital. O inventário das sombras começou. Nomes, antes sussurrados em corredores escuros, agora brilhavam sob a luz impiedosa do escrutínio público. Cada nome revelado era um pequeno terremoto, abalando as estruturas de poder em todo o mundo. A lista não era apenas uma lista, era um mapa de conexões ocultas, um testamento da extensão da teia. O impacto foi sísmico. Figuras públicas pilares da sociedade viram seus nomes atrelados ao labirinto, suas máscaras estilhaçadas. Para alguns, foi uma sentença. Para outros, apenas o começo de um longo acerto de contas. O inventário não revelou todos os segredos. Longe disso. Muitas páginas ainda estão em branco. Muitos nomes permanecem na penumbra. Mas a abertura desses arquivos mudou o jogo para sempre. O mundo agora sabe que o labirinto existe. Sabe que a moeda da cumplicidade foi gasta livremente. E sabe que a contagem dos nomes, o inventário das sombras, apenas começou. A verdade, como um rio represado, encontrou uma fresta para vazar. E agora, ela flui, lenta, mas inexorável, prometendo limpar ou afogar tudo em seu caminho. Obrigado por assistir. Siga-nos para continuar desvendando os mistérios que se escondem à vista de todos.